Shalom, queridos, graça e paz, novamente juntos para mais um dia de estudos da Palavra de Deus. Neste que é o dia 15 de outubro, o dia de número 137 de estudos da Palavra. E como você que nos acompanha sabe, nós vamos ter hoje mais 3 vídeos, 3 leituras e estudos diferentes. Mais um capítulo do livro de Apocalipse, mais 2 capítulos do livro de Esther e mais um salmo para poder você iniciar a semana de maneira poderosa, de maneira vitoriosa, porque o nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de poder, é um Deus de glória. Portanto, queridos, fica conosco, continua nesse dia especial, na presença do Senhor, e você vai ver grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Fica ligado. Muito bem, queridos, glória a Deus. Vamos então aí a nossa segunda leitura desse dia 15, para que você possa fortalecer ainda mais o seu ânimo, o seu desejo e a sua vontade de continuar na presença do Senhor. Te convido para abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Vamos estudar 2 capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8. Diz assim no capítulo 7 de Esther: o banquete de Esther para o rei. E veio, pois, o rei com Ramã a beber com a rainha Esther. E também no segundo dia disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E te será concedida. Qual é, pois, o teu desejo? Embora seja metade do reino, te será dado. Então a rainha Esther respondeu e disse: ó rei, se tiver achado graça aos teus olhos, e se ao rei agrada, me seja dada a minha vida por minha petição, e o meu povo com o meu desejo. Porque vendidos estamos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. E se ainda para servos e servas fôssemos vendidos, então eu teria me calado, mesmo que o adversário não poderia ressarcir o prejuízo do rei. Respondeu, pois, o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está o homem que pensou em seu coração executar semelhante coisa? Esther disse: o homem inimigo e adversário é este perverso Ramã. Então se turvou Ramã diante do rei e da rainha. E se levantou logo o rei do banquete do vinho em seu furor, e se foi ao jardim do palácio. E ficou Ramã para rogar a rainha Esther por sua vida, porque viu que estava já resolvido para ele o mal da parte do rei. Voltando depois o rei do jardim do palácio ao aposento do banquete do vinho, e Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: também quereria ele forçar a rainha, estando comigo em minha casa? Quando esta palavra saiu da boca do rei, o rosto de Ramã foi coberto. E disse então Arbona, um dos eunucos, que serviam diante do rei: eis aqui também a forca de 50 côvados de altura, que fez Ramã para Mardoqueu, o qual tinha falado bem pelo rei. Está junto à casa de Ramã. Então o rei disse: pendurem-no nela.
Assim, penduraram a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, e então se apaziguou a ira do rei. Capítulo 8. Mardoqueu é elevado e honrado. No mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esté a casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio diante do rei, porque Esté havia declarado a respeito de quem era ele. E tirou o rei o seu anel, que havia tomado de Ramã, e o deu a Mardoqueu. E Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã. E Esté tornou a falar diante do rei, e se lançou aos seus pés, e chorando lhe rogou que fizesse nula a maldade de Ramã o Agagita, e o seu intuito que tinha projetado contra os judeus. Então estendeu o rei a Esté o cetro de ouro, e Esté se levantou e ficou em pé diante do rei. E disse: se agradar ao rei, se eu tiver achado graça diante do rei, se este negócio é reto diante do rei, se eu sou agradável aos teus olhos, seja escrito para que se revoguem as cartas do intuito de Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, que escreveu para destruir os judeus que estão em todas as províncias do rei. Porque como poderei eu ver o mal que me sobrevirá ao meu povo? E como poderei eu ver a destruição da minha nação? E respondeu o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: eis que eu dei a Esté a casa de Ramã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estendeu a sua mão contra os judeus. Escrevei vós, pois, aos judeus, como bem lhes parecer, no nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se sela com o anel do rei não pode ser revogado. Então foram chamados os escrivães do rei no terceiro mês, que é o de Sivan, no caso lá seria para nós o mês de junho, aos 23 do mesmo, e foi escrito conforme a tudo que determinou Mardoqueu, aos judeus e aos sátrapas, e aos capitães e aos príncipes das províncias, que havia desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias. A cada província segundo a sua escrita e língua, e a cada povo conforme a sua língua. Aos judeus também conforme a sua escrita e língua. E escreveu em nome do rei Assuero, e selou as escritas com o anel do rei, e enviou cartas por correios, a cavalo montado sobre guinetes, que eram das cavalariças do rei, com declaração de que o rei concedia aos judeus que estavam em todas as cidades que se ajuntassem e que estivessem dispostos para defenderem as suas próprias vidas, prontos a destruírem, matarem e acabarem com todo o exército do povo ou província que viesse contra eles, até crianças e mulheres, e seu despojo fosse saqueado. E no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a cópia da escritura que tinha que ser dada por regulamento em cada província, para que fosse manifesta a todos os povos, dizia que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para vingarem-se dos seus inimigos. Os correios, pois, cavalgando em ginetes velozes, saíram apressados e constrangidos pelo mandamento do rei. E esta lei foi publicada em Suzã, a capital do reino. E saiu Mardoqueu de diante do rei com vestido real de azul e branco, e uma grande coroa de ouro, e uma capa de linho e púrpura, e a cidade de Suzã se alegrou e regozijou. E os judeus tiveram luz e alegria, e gozo e honra. E em cada província, em cada cidade onde chegou o mandamento do rei, os judeus tiveram alegria e gozo, banquete e dia de comemorações.
e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Aleluias. Então aqui você vê, nesses dois capítulos 7 e 8, como uma nação inteira condenada à morte consegue reverter todo esse decreto do rei, não anulando o decreto em si, porque não poderia, mas um outro decreto do rei dava autoridade e poder para que os judeus se armassem, se preparassem e desta forma pudessem enfrentar o inimigo. Amém, queridos? É a forma que Deus trabalha, sempre guardando e protegendo os seus. Aleluias. Deus abençoe. Fica ligado aí que vem mais uma leitura, a terceira deste dia, para o dia 15 de outubro.